A compreensão da Bíblia. Sendo a Bíblia um livro composto por escritos inspirados pelo Espírito do Senhor, para compreendê-la é necessário a guia do Senhor, que é aquele que pelo seu Espírito faz compreender corretamente as Escrituras. Ora, com as seguintes Escrituras e reflexões em torno delas, demonstrarei o quanto está dito. Jesus, antes de morrer, tinha dito aos seus discípulos: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue às gentes, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e essas palavras lhes eram encobertas, não percebendo o que lhes dizia. Há outras escrituras que testificam como os próprios discípulos de Jesus não percebiam nem as escrituras que falavam de Jesus, nem sequer as suas palavras que anunciavam a sua morte e a ressurreição. E elas são os seguintes: os seus discípulos, porém, não entenderam isto do princípio. Isso está no Evangelho de Jesus, João, capítulo 12, versículo 16. Mas eles não entendiam esta palavra que lhes era encoberta, para que não compreendessem. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 45. Mas eles não entendiam essa palavra. Está em Marcos, capítulo 9, versículo 32. Notai que os discípulos, embora tivessem crido que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, que era proveniente do Pai, não tinham compreendido ainda as coisas que Moisés e os profetas tinham dito dele, isto é, que ele deveria sofrer e ressuscitar dos mortos. Mas como era possível que homens que tinham crido nele ainda não entendessem as coisas escritas dele? A razão é que porque aquelas escrituras para eles estavam cobertas por um véu, e por isso era-lhes impossível compreendê-las. As compreenderam depois que Jesus ressuscitou. Na verdade, foi então, nessa altura, que o Senhor lhe abriu o entendimento para compreendê-las, conforme está escrito. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas, capítulo 24, versículo 44 e 45. Foi então nesta altura que eles se lembraram de que isso estava escrito dele, e do que os judeus lhe tinham feito. Tudo isso nos mostra que para compreender as Escrituras que falam de Jesus Cristo, não é suficiente tê-las ou ouvi-las, porque é necessário também que o Senhor abra o entendimento para compreendê-las, como fez com os seus discípulos quando lhes apareceu. Portanto, se o Senhor foi poderoso para fazer compreender aos seus discípulos a Escritura, abrindo-lhes o entendimento, por que não se deveria pensar que ele porque isto o continua a fazer ainda hoje, continua a fazer ainda hoje, sem se servir de pessoas físicas? Há, portanto, alguma coisa demasiado difícil para o Senhor, ou porventura o seu modo de agir mudou? Jesus, quando falou do Espírito Santo que ele enviaria aos seus discípulos depois que ascendesse ao céu, disse-lhes: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E ainda, esse vos ensinará todas as coisas. Destas palavras emerge que Jesus enviou o Espírito Santo para ensinar-nos todas as coisas e para guiar-nos na verdade. Mas alguém dirá: Mas se a promessa Jesus só a fez aos seus apóstolos? Sim, as palavras foram dirigidas a eles naquela ocasião, mas não diretas a todos os discípulos de Cristo. Nada tirando, contudo, isso ao fato de Deus, na sua igreja, ter constituído os autores, os quais têm o dom de ensinar, mas não certamente a capacidade de fazer compreender, porque esta a continua a ter o Espírito de Deus enviado do céu, que está em todo crente. Jesus um dia exultou pelo Espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprova. Está em Lucas, capítulo 10, versículo 21. Nós também reconhecemos que Deus revela as coisas relativas ao reino de Deus aos que mudam e se tornam como as pequenas crianças, mas a esconde aos que são muito estudados e acham sábios e inteligentes. E nós, pela graça de Deus, estamos justamente entre as criancinhas, às quais Deus revelou o seu Filho e as coisas relativas a seu reino. E por isso o louvamos. Sim, o louvamos porque reconhecemos ter chegado ao conhecimento da verdade.
porque Deus nos deu entendimento que nenhum homem sobre a face da terra nos teria podido dar. Nós podíamos ter ouvido mesmo o melhor orador, o homem mais eloquente em expor as coisas relativas do reino de Deus. Mas se não fosse pela intervenção sobrenatural de Deus, nós jamais teríamos compreendido que, na realidade, é tão simples, mas que muitos sobre a terra têm feito, com seus discursos tão difíceis, tão complicados. Mas o que é tão simples? A mensagem da salvação e o caminho para recebê-la. Vou repetir. Mas o que é tão simples? A mensagem da salvação e o caminho para recebê-la. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Portanto, Paulo acreditava que seria o Senhor mesmo a fazer entender a Timóteo as coisas que ele tinha escrito. Não uma categoria de crentes em qualquer parte do mundo com o poder de interpretar corretamente as coisas que ele escrevia, mas o próprio Senhor. Para concluir, tem muitos outros detalhes que a gente pode citar, mas vamos concluir aqui para não ficar muito extenso. Para concluir, existem dois tipos de pessoas sobre a terra: aquelas que entenderam a Escritura porque se humilharam diante de Deus e o Senhor abriu-lhes o entendimento para entendê-la, e continuam a entendê-la corretamente porque o Espírito de Deus as guia. E aqueles que jazem nas trevas com o entendimento obtuso, porque recusam humilhar-se diante de Deus e preferem dar antes ouvido aos preceitos humanos do que aqueles de Deus, tão claramente escritos.